Shalom Adonai mais uma vez. Shalom Adonai para os irmãos que estão lá em casa, do outro lado do mundo. Também aqueles que estão saindo do serviço para casa, serviço para a igreja e já se conectaram conosco para nos acompanhar. Deus seja louvado. Amém. Ok, quantos trouxeram Bíblia? Quantos trouxeram caderno ou bloco de apontamento? Quantos trouxeram lapiseira? Certamente quem traz caderno, esquece lapiseira, não fez nada, não é verdade? Ok, vamos à palavra do Senhor. Voltamos, regressamos à nossa série Dons Espirituais e a sua utilidade. Depois de quantas semanas? 3. Ficamos 3 semanas entre aspas de repouso, e valeram as 3 semanas porque fomos bebendo sobre a matéria do conhecimento. Então isso exige de nós ainda estarmos presentes no culto de ensino, porque é a única forma de ganharmos bagagem, estrutura para conhecermos a palavra de Deus e termos o conhecimento de Deus. Amém? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 1 a 11. Primeira epístola de Paulo. Pode me dar a versão RA, por favor? É quase a mesma, mas como eu estou na RA na minha Bíblia, qualquer coisa... Muito obrigado. Diz assim a palavra do Senhor: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando ereis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo ereis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada. Escuta bem o que aqui começa a dizer, porque é a partir do versículo 8 em diante que começaremos a tratar hoje. Olha só o que o texto vai dizer a partir do versículo 8. Porque a um é dada mediante o Espírito. A um é dada mediante, através, por intermédio do Espírito, a que se refere o Espírito Santo, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, a outro, capacidade de interpretá-las. 11 e último, mas um só, e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Tenha a bondade de sentar-se. Deus é maravilhoso. A nossa série é Dons Espirituais, a sua utilidade. Hoje é a 4ª parte. Até o mês de fevereiro, a penúltima quinta do mês de fevereiro, nós falamos sobre a 3ª parte, em que vimos o que nós fizemos na penúltima quinta-feira. Apresentamos a diferença entre dom e talento e fizemos a classificação
dos dons espirituais. Estamos em sintonia? E eu não vou recuar muito, ou talvez até eu não recuo para ganharmos o tempo. Para quem nos acompanha só agora, ou você que não esteve e deixou-se perder, essa mensagem está ali na nossa página do Facebook. Provavelmente a mídia já terá lançado também na nossa página do YouTube. É só ir lá, você vai rever. Hoje vamos entrar na quarta parte, em que nós faremos a categorização dos dons espirituais, que já havíamos feito, que é a mesma classificação, mas nós vamos fazer a descrição. Vamos nessa descrição caminhar dom por dom. Segundo esse texto de apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1 a 11, nós vamos encontrar 9 dons espirituais. Se os irmãos se lembrarem, esses 9 dons espirituais que nós vimos são categorizados ou classificados em 3 grupos de 3 dons. São 3 grupos e cada grupo é composto por 3 dons. O primeiro grupo são dons de revelação. Nós vimos isso já vimos na vez passada. Só estou a fazer revisão. O primeiro grupo nós vimos é chamado dons de revelação. O segundo grupo nós vimos são dons de poder. O terceiro grupo nós vimos são dons de inspiração, comunicação ou expressão. Vamos voltar. O primeiro grupo, que são dons de revelação, são aqueles dons que revelam alguma coisa. São chamados dons de revelação porque o papel desses dons, a função desses dons de revelação é revelar alguma coisa, mostrar alguma coisa. Estamos em sintonia? E dentro dessa categoria dos dons de revelação, que nós vimos 3, primeiro é a palavra da sabedoria, segundo, a palavra do conhecimento, terceiro, discernimento de espírito. Esses 3 dons, palavra da sabedoria, palavra do conhecimento e discernimento de espírito, são dons de revelação. Quando um desses dons, ou esses 3 dons, estiverem em operação, em ação, em manifestação, eles tendem a revelar alguma coisa. Estamos em sintonia? Estão a compreender o que eu estou a dizer? Quando os dons dessa categoria, dons de revelação, que é a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento e discernimento de espírito, estão em operação, em manifestação, quando elas entram em ação, terão que revelar algo. Não pode haver a manifestação da palavra da sabedoria, da palavra do conhecimento, do discernimento de espírito, sem termos a revelação de alguma coisa. Se não tivermos, então nenhum dos 3 se manifestou. A segunda categoria que nós vimos, que são dons de poder, são aqueles dons que fazem alguma coisa. É um dom, são aqueles dons que quando entram em operação, entram em manifestação, eles tendem a fazer alguma coisa, ou seja, eles vão produzir algum resultado. Nós nessa categoria vimos a fé, dons de curar e operações de milagre, ou seja, vimos fé, operações de milagre, ou outras versões, operações de maravilhas, e finalmente vimos dom de curar. Quando esses 3 dons dessa categoria de dom de poder estão em operação, em manifestação, eles fazem alguma coisa. O que é que vão fazer? Vão curar. Eles vão ter que produzir resultado, vão ter que deixar alguma marca. E vimos a terceira categoria, que são dons de comunicação, dom de inspiração, dom de expressão. Esses são dons vocais.
São dons vocais porque esses dons, eles expressam algo ou dizem alguma coisa. E nessa categoria dos dons de comunicação, de expressão, de inspiração, nós vemos profecia, diversidade de línguas ou línguas e a interpretação das línguas. A profecia, ele vai dizer alguma coisa. Variedade de língua, diversidade de língua vai dizer alguma coisa. E interpretação da língua também vai dizer alguma coisa. Por isso que é considerado como dons vocais, porque esses dons visam expressão de alguma coisa. Estamos em sintonia? Foi até aqui onde nós paramos. Eu só resumi pegando aqui, não indo muito mais para trás. Por quê? Porque agora o que nós vamos fazer a partir de hoje para adiante é fazer a descrição de cada um desses dons. Sendo 9 dons que estão ali, nós precisamos 9 quintas-feiras ou mais. Vai depender se naquele dia conseguirmos terminar falando daquele dom projetado. Caso não, vamos dar segmento na quinta a seguir. Então, precisamos mais ou menos 9 quintas-feiras. Não significa que após essas 9 quinta-feiras terminamos com dons espirituais. Não. Ainda vamos tratar sobre a utilidade dos mesmos dons. Embora que à medida que vamos fazer a descrição, explicar, vamos lá um pouquinho falando assim de uma forma superficial, parcial, o uso dos mesmos. Mas com mais detalhe é quando de facto terminarmos a descrição de cada um desses dons. Estamos em sintonia? Portanto, nessa descrição nós vamos começar com a primeira categoria. Como chama a primeira categoria? Dom? Ou falem comigo, estamos na aula. Dons de revelação. Muito bem. Essa é a primeira categoria. Então vamos começar com os dons que fazem parte desta categoria. Nós, na classificação, vimos que nessa categoria temos a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento e discernimento do Espírito. Mas agora, na descrição, nós não vamos começar com o primeiro. O primeiro é que? Palavra da sabedoria. Nós vamos começar com o segundo. Palavra do conhecimento. Por uma razão. Porque você, ao entender o segundo, vai entender muitíssimo bem o primeiro quando lá chegarmos. Então, hoje, vamos falar exclusivamente sobre a palavra do conhecimento. Hoje vamos falar exclusivamente sobre a palavra do conhecimento. Então, primeiro, eu poderia definir para nós o que é a palavra do conhecimento. Só que não vou fazê-lo, não vou definir ainda o que é a palavra do conhecimento. Eu vou começar primeiro por te dizer, por ensinar à igreja e os que nos acompanham na live, aquilo que não é a palavra do conhecimento. Você precisa primeiro entender o que não é, para depois saber e entender muito bem o que é. Então a primeira coisa é esse: o que não é palavra do conhecimento. Número 1, o termo diz palavra do conhecimento. Então a palavra do conhecimento, ela não é um conhecimento natural das coisas. É a primeira coisa que nós precisamos reter. De que a palavra do conhecimento não é um conhecimento natural. Nós temos conhecimento natural ou não? Temos das coisas. Mas a dom da palavra de conhecimento não é um conhecimento natural das coisas. Número 2, a palavra do conhecimento não é dom de conhecimento. Escuta bem o que eu disse. Eu disse que a palavra do conhecimento
não é dom de conhecimento. Isso é já para corrigir. Amanhã você não está dizendo, o fulano tem dom de conhecimento. Não existe dom de conhecimento. Só existe o dom da palavra do conhecimento. Alguém entendeu o que eu disse? Então não venham dizer, não pastor, eu percebi que o fulano tem dom de conhecimento. Não existe dom de conhecimento. Você tem que falar coisa com propriedade. Existe dom da palavra do conhecimento. E quando definirmos o que é a palavra do conhecimento, vais perceber por que estamos primeiro a tratar do que não é. Ah não, ele tem dom de conhecimento. Conhecimento de quê? Número 3, para você perceber o que não é. A palavra do conhecimento não é o conhecimento profundo das Sagradas Escrituras. Repito, a palavra do conhecimento não é o conhecimento profundo. Ele acorda. Não é o conhecimento profundo das Sagradas Escrituras. Alguém pode ter o conhecimento profundo das Sagradas Escrituras. Como é que se adquire o conhecimento profundo das Sagradas Escrituras? Através da leitura da palavra. À medida que você está a ler a Bíblia, vai lendo, estudando constantemente a Bíblia, ter um plano diário devocional, de meditação, você vai adquirir o conhecimento. E o teu conhecimento pode ir mais, crescer à medida que você tiver contato verdadeiro, sincero com a palavra. Só que o conhecimento das Sagradas Escrituras não é o dom da palavra do conhecimento. Ou posso dizer assim, o conhecimento da Bíblia não é a palavra do conhecimento. Por quê? Porque a palavra do conhecimento, ela não vem da leitura da Bíblia, do estudo profundo da Bíblia. A palavra do conhecimento, ela não vem quando você vai a uma escola teológica, participando num seminário teológico. A palavra do conhecimento não vem daí. Fiz confusão aqui? Mas compreenderam o que eu disse? Então, ler a Bíblia é bom, e é o que nós temos que fazer. No estudar a palavra de Deus, nós adquiriremos conhecimento da palavra de Deus, e não o dom da palavra do conhecimento. Estamos a tratar de duas coisas distintas. Uma é o conhecimento das Sagradas Escrituras, outra é a palavra do conhecimento. Compreendemos? Eu posso vos ajudar num texto. Mídia, coloca no 2 Timóteo, em que Paulo fala com seu filho na fé, capítulo 2, versículo 15. Ok. Apóstolo Paulo está a falar com Timóteo, seu filho na fé, dizendo: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Ele maneja bem, entende bem. Estamos em sintonia. Usa bem a palavra. Mas para você manejar bem a palavra, você precisa conhecer a palavra. Para conhecer a palavra, você precisa estudar a palavra, estar em contato com a palavra. Aqui, você estudando, você adquire o conhecimento da palavra de Deus e não a palavra do conhecimento. 4, é 4 agora, né? A palavra do conhecimento, ela não é o conhecimento de Deus através da comunhão ou intimidade com Deus. Repito, a palavra do conhecimento não é o conhecimento de Deus
através da comunhão ou intimidade com Deus. O que é que isso quer dizer? À medida que você for caminhando com Deus, à medida que você for sendo íntimo de Deus, à medida que você for desenvolvendo o teu relacionamento com Deus, o que é que você vai adquirir? Conhecimento de Deus. Você vai adquirir o conhecimento de Deus. Você vai conhecer Deus de forma pessoal. Estamos em sintonia? Mas esse conhecimento pessoal de Deus, ela vem através da tua comunhão, da tua intimidade, do relacionamento profundo que você aprendeu a desenvolver com Deus. Você pode falar sobre Deus com propriedade. Por quê? Porque você tem experiência. Lembre-se quando o Dr. Deca pregou aqui, quem estava aqui colocou 2 irmãos. Um que teve conhecimento pela experiência, outro conhecimento teórico. Lembrem-se. Então, isso é só para tentar ajudar. O meu conhecimento de Deus pode ser diferente do teu conhecimento de Deus. Isso fruto da comunhão, da intimidade, do relacionamento que cada um de nós tem com Deus. À medida que você desenvolve o teu relacionamento com Deus, em outras palavras dizer, quanto mais você desenvolver o teu relacionamento com Deus, mais conhecimento de Deus você vai ter. Compreendemos? Só que este conhecimento de Deus que você vai ter, ela também não é a palavra do conhecimento. Gênesis capítulo 5, por exemplo, Enoque andou com Deus. Enoque teve intimidade. Capítulo 5, penso a partir do versículo, deve ser ali 21, 22. Enoque anda com Deus. Diferente daqueles que eram antes dele e depois dele. Ele andou com Deus, teve intimidade, relacionamento com Deus. Enoque andou com Deus e depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Pode avançar. Todos os dias de Enoque foram. Podia começar do versículo 21. Mas não tem problema, não vamos ganhar o tempo. Você pode anotar, pode pegar versículo 21 a 24. Aqui, o andar de Enoque com Deus, ele teve uma intimidade, um relacionamento profundo com seu Deus. E ele andou com Deus. Diferente dos outros, Enoque teve experiência com Deus. Ele pode falar a respeito de Deus a alguém com propriedade, porque ele conhece Deus. Mas esse conhecimento não é o dom da palavra do conhecimento. Até aqui vocês conseguiram entender o que não é a palavra do conhecimento? A palavra do conhecimento não é o conhecimento científico, o conhecimento empírico. Não é um conhecimento que você vai adquirir na escola secular, na escola teológica ou no seminário teológico. A palavra do conhecimento é um dom. E é um dom que o Espírito Santo é quem dá. Você não obtém isso na leitura, mas temos que obrigatoriamente ler. Compreendemos? Então vamos lá. Já que eu te disse assim, você entendeu o que não é, mas ao mesmo tempo ficou baralhado. Agora entenda o que é a palavra do conhecimento. Estamos em sintonia? Então anota, você que está a anotar. Estamos em sintonia, quem nos acompanha na live, é só dizer amém. E os da mídia vão me dizer aqui. Então anota, o que é a palavra do conhecimento? É a revelação sobrenatural através do Espírito Santo de certos factos na mente de Deus. Esse aqui é o primeiro conceito, a primeira definição da palavra do conhecimento. Eu disse que é a revelação sobrenatural através do Espírito Santo
de certos factos na mente de Deus, ou da mente de Deus. O que isso quer dizer? A palavra do conhecimento como revelação sobrenatural. Número 1, é revelação sobrenatural porque não é algo da natureza humana. É algo divino. É a revelação sobrenatural através do Espírito Santo. Não é através da cabeça do homem, através do pensamento do homem. Porque tem gente que começa a trazer palavra, supostamente palavra do conhecimento, que não tem nada a ver com uma revelação sobrenatural através do Espírito. Mas é porque ouviu, é porque lhe disseram, é porque investigou, é porque ele achou que naquela hora vai dar o show. Por isso é que o conceito tem que ficar claro. É a revelação sobrenatural por intermédio do Espírito Santo de certos factos da mente de Deus. Quer dizer que é o Espírito Santo que vai comunicar a alguém. Por exemplo, a irmã Manuela, se tiver essa graça do dom da palavra do conhecimento, naquele momento que for para usar, o Espírito Santo revela a ela certos factos que são conhecidos apenas por Deus. Deus conhece, e você, ao falar, a pessoa também conhece. E a pessoa vai saber, não pode. Como é que você sabe da minha vida? Não contei a ninguém. Não, eu não sei da tua vida, mas o Espírito Santo sabe da tua vida. Estamos a compreender? Não é coisa fabricada. Porque no século XXI, nos nossos dias, tem operações de dons que na verdade não são operações de dons. São SIC, serviço de investigação. Investiga coisa alheia. E aí está a dizer, o Senhor está a me falar. Senhor, coisa nenhuma. Você ouviu na fofoca? Estavas a passar, ouviu a conversa alheia, meteste alguém a investigar, e está aqui, porque é isso e aquilo. E o que ele está a falar, o que ela está a falar é verdade. Mas só que não veio do Espírito Santo, e não é algo sobrenatural. É algo do pecado, da fofoquice, da calúnia, da investigação. Estamos a compreender? É verdade, porque pode operar, supostamente, você ser enganado por alguém, que até inclusive vai colocar isso no meio da oração, você dizer, Deus falou, não tem nada a ver de Deus falou. Já te investigaram, bué. Por isso é que o conceito é, a palavra do conhecimento é o quê? Revelação sobrenatural através do Espírito Santo. É Espírito Santo que tem que revelar, não a tua cabeça, não a investigação. Não precisa investigar a vida alheia para depois vir dizer o Espírito não. Fica onde você está, no teu lugar da oração. Se o Espírito Santo quiser te usar para trazer à tona certos fatos da vida de alguém, ele vai trazer. O que acontece aqui na palavra do conhecimento? É o próprio Deus. Ele vai comunicar através do seu Espírito porção infinitesimal do conhecimento que ele tem. Quando falo porção infinitesimal, estou a dizer, Deus vai comunicar miniatura. Meu irmão, Deus é omnisciente, Ele sabe tudo, Ele conhece tudo. A Deus ninguém precisa contar nada, Ele conhece passado, presente e o futuro. Nesse conhecimento que Deus tem de você, de certas coisas, ou melhor, no conhecimento que Deus tem de nós e de tudo, Ele pode comunicar um fragmento.
ele pode comunicar uma porçãozinha, uma miniatura. Vocês que já fizeram cábula de miniatura? Já se converteram, graças a Deus. Então eu posso falar desse mal. Está a perceber? É uma miniatura. O que Deus comunica a quem tem esse dom é uma miniatura. É algo microscópico. Por isso é que é porção infinitesimal daquilo que Deus conhece. Ele vai pegar, por exemplo, irmão Antônio, se Deus lhe deu a graça do dom da palavra, de conhecimento, e no momento que for necessário, Deus pode lhe comunicar a miniatura a respeito, por exemplo, da vida da irmã Sara. Mas o que Deus comunicou não é tudo. Não é nada, é algo bem pequenininho, é uma miniatura, é algo microscópico, é algo infinitesimal, é apenas um fragmentozinho que Deus vai passar e Ele vai nos comunicar. Estamos a compreender? Nesse dom, o que Deus faz, Ele vai transmitir simplesmente aquela porção que Ele quer que nós conheçamos. E é mesmo só para aquele instante, para aquele momento. Naquele determinado momento da oração, Deus quer revelar, trazer à tona, ok? Aquela porçãozinha da coisa. Então Deus, Ele faz. Ele fala e Ele usa esse dom e Ele vai transmitir. Estamos em sintonia? Alguém compreendeu o que eu estou a falar? Ok. A segunda coisa para você pegar bem o conceito da palavra do conhecimento, que eu disse que é a revelação sobrenatural por intermédio do Espírito Santo de factos. Factos de quê? De certos factos da mente de Deus. Agora, a palavra do conhecimento, ela, como é que atua? A palavra do conhecimento, ok, antes de eu dar essa definição, deixa eu te ajudar. Porque a partir de hoje, escuta bem, a partir de hoje que começamos a descrição desses dons, você vai, primeira coisa que você vai desaprender, primeira coisa que você vai desaprender a partir de agora, antes de eu falar isso, desse segundo conceito, a primeira coisa que você vai desaprender e aprender é que aquilo que você tem dito que é profecia, hoje você vai entender que nunca foi profecia. E ao mesmo tempo você vai começar a perceber de que algumas que você lhe achou de profeta, afinal não estavam a profetizar. O conhecimento faz isso. Porque hoje você vai sair dessa cegueira, essa cegueira desse lado. Porque daí me profetizaram, não te profetizaram. Quem disse que te profetizaram? Não, aquela profecia, não foi profecia. Para você tudo é profecia. Escreva aí. A palavra do conhecimento. Ah, Deus é bom, amém? A palavra do conhecimento, essa palavra do conhecimento, ela revela coisas a respeito do presente ou do passado. Ok? Alguém entendeu bem? A palavra do conhecimento vai revelar coisas sobre ou a respeito do presente e do passado. Pode colocar ponto. O que quer dizer, se alguém tiver a te revelar algo que tem a ver com teu passado ou com teu presente, ele não está a profetizar. Se alguém tiver a falar sobre o passado ou o presente, e você percebe mesmo que esse passado é verdade, então ele não profetizou.
ou melhor, aquilo não é profecia. Embora, isso vamos aprender lá mais para frente, os dons não operam sempre na singularidade. Um dom vai sempre operar em sintonia com um outro. Esquece isso aí que falei agora, por agora. Mas mais tarde vou explicar. Mais tarde não é hoje, os outros dias. Estamos a compreender? Então, se eu chegar, irmã Manuela, eu estou a ver, como os outros gostam. Eu estou a ver no espírito. Você estava no sonho. Irmã Sara, eu estou a ver no espírito. Você nasceu no Ambo. Estudou no Ambo. Depois veio em Luanda. Agora está trabalhando na saúde no Bengo. Aí vocês profetiza. Eu falei do passado e do presente. Isso que eu falei não é profecia. É a palavra do conhecimento. Deus, por intermédio do seu Espírito Santo, me deu o fragmento do conhecimento dele como Deus, do passado delas e do momento presente. Eu não profetizei nada aqui. Você sai, e aquela profecia? My God! Vai fundo, papá. A partir de hoje, quando você vê, embora que, e repito o que eu disse no princípio, embora que, quem navega no dom da profecia, ele pode passar pela palavra do conhecimento, ir pela palavra da sabedoria e depois ir pela profecia. Podem operar em simultâneo. Ok? Mas como ainda não é para falar nem da profecia, nem da palavra da sabedoria, então fique apenas que se alguém tiver usado pelo Espírito Santo, a falar do passado ou do presente, entenda, o dom que está em operação chama-se a palavra do conhecimento. O líder Euclides não está ali, né? Não está. Ok. Deixa eu dar um exemplo bem fresco. Quem está aqui esteve no Paz Flor? Ok. O reverendo Jorge, e eu conheço os dons que operam nele. O reverendo Jorge tinha um momento, enquanto estava no Espírito falando com o irmão Euclides, ele disse, hoje é dia do Euclides. Se alguém vai se lembrar, tinha um momento que ele fez uma pergunta. Entre os teus filhos, quem nasceu com alguma luta? O que ele estava a trazer ali é o passado dele. E ele, o líder Euclides, confirmou sobre o filho. Esse é um exemplo bem fresco para você entender. O que começou, ou seja, não vou pegar na íntegra tudo, só para vocês entenderem. Nesse exato momento, quando ele começa a perguntar qual dos teus filhos, ele está debaixo da operação do dom da palavra do conhecimento, porque naquele momento Deus está a lhe comunicar de que um dos seus filhos, do líder Euclides, terá nascido, mas ao mesmo tempo depois entra um outro dom, que não adianta, não vou falar agora. Ao mesmo tempo entra um outro dom, que vai depois falar do futuro do menino.
Compreenderam? Mas ele não começou a falar do futuro. Começou primeiro a falar do passado. E em algum determinado momento, estou a trazer porque o exemplo que o Espírito Santo me traz, do próprio líder Euclides, Deus, através do pastor, tentou um pouquinho ir para o passado, falou do presente e depois foi para o futuro. Agora, para o futuro você esquece. Se você esteve atento ou se lembra, está lá no Facebook, eu também voltei a assistir só mesmo aquela porção, quer dizer, minha porção no caso, mas apanhei balanço. Ali estava o passado, o presente e depois veio o futuro. Mas você esquece o futuro, olha o passado e o presente. Aquele passado e presente revelam de que havia naquele momento a manifestação do dom da palavra do conhecimento. Ficou claro agora? Os irmãos da live, ficou claro? Podem me dar amém? Temos ainda live? Temos. Deram amém? Esse que está aí a mana Bruna? Ah, que bom. Amém. 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 Vamos avançar? Não, desavança, profeta. Hoje vocês aprendem. Temos muito para falar sobre esse dom. Só falei ainda o que é. Agora eu tenho que entrar na Bíblia de Gênesis e Apocalipse e vos mostrar. Só que já estou a ver o tempo aí. O que quer dizer? A descrição desses dons não vai ser 9 quintas-feiras. Vai ser muito mais. Agora, nós precisamos agora entender sobre a operação ou a manifestação desses dons. Como é que esse dom se manifesta? Então, o dom da palavra do conhecimento, ela se manifesta ou pode se manifestar de várias formas. Não existe uma única forma através da qual nós podemos ver em evidência a operação ou a manifestação do dom da palavra do conhecimento. Ela pode se manifestar de várias formas. Anota. 1. A palavra do conhecimento, ela pode se manifestar através do testemunho interior. Testemunho interior é o quê? É uma revelação interna. Ok? Quando tivermos que falar sobre a forma de ouvir Deus, uma das formas de nós ouvirmos a voz de Deus é através do testemunho interior. Por exemplo, eu poderei estar aqui enquanto estou a ensinar e há um testemunho interior em mim, vamos assim dizer, por exemplo, a respeito de um facto presente ou passado do irmão Lúcio. Não é visão, não é um sonho, mas no meu interior tive uma convicção e quando eu falo, ele confirma exatamente o que ele está a viver. Por exemplo, pode dizer, eu estou a perceber dentro de mim, no meu espírito, que você está a viver um momento crítico na tua casa, um momento difícil no emprego, lá na empresa, há um aperto, o salário não está a vir. A pessoa, é verdade, pastor. Estou a falar do momento presente, mas através de quê? Testemunho interior. 2, a manifestação do dom da palavra, do conhecimento, ela pode vir através do Espírito Santo falando. O próprio Espírito Santo fala contigo mesmo. Olha, é isso que ele teve ou isso que tem. Ok? 3, a manifestação da palavra do conhecimento deste dom pode ocorrer através de uma voz audível. E a voz audível me leva outra vez a Paz Flor.
um exemplo bem fresco da Paz Flor, ou do Paz Flor, do Centro Cultural Paz Flor. Eu disse número 3, pode ocorrer através de quê? Voz audível. Se vocês se lembrarem, o reverendo Jorge, quando estava a orar para o irmão Euclides, teve que depois pegar o azeite e no ouvido direito do irmão Euclides, e lhe disse que terá a palavra do conhecimento assim, através de uma voz audível. Ele vai ouvir. Eu ouvi mesmo literalmente. Então, a manifestação da palavra do conhecimento pode vir através de uma voz audível. Claramente, só você que ouve, mais ninguém. Porque é especificamente para ti. Isso quando você tem ouvidos espirituais. Eu não estou a falar ouvir demônio a te falar, a te enganar. Estou a falar quando você tem ouvidos espirituais abertos. Ok? Estamos em sintonia. Aqui é preciso não fazer confusão. 4. A manifestação pode ocorrer por intermédio de sonho ou visão. Ou melhor, sonhos e visões. Deus pode te dar a palavra do conhecimento a teu respeito, a respeito de alguém, através do sonho ou através de uma visão. Eu dormi e eu sonhei que é isso, o passado dessa pessoa. Sonhei, Deus está me mostrando o que ele está a viver agora. Ou simplesmente Deus me deu uma visão. Então, há sonho que você tem, não é simplesmente sonho. É a manifestação da palavra de conhecimento. A palavra do conhecimento é boa, porque ela vai fundo. Traz o teu passado. Traz o teu presente. Nós só pensamos em profecia. Por isso é que caímos. Eu quero profecia, eu quero. Não. Na palavra do conhecimento cavamos o teu passado. Trazemos à tona. Ou seja, é cavado o teu passado, trazido à tona e ao mesmo tempo o teu presente. Ok, vou vos dar aqui, deixa eu fazer uma pausa. Vou vos dar um exemplo básico da manifestação. Ou seja, da manifestação da palavra do conhecimento em sonho ou visão. Mateus capítulo 1, mídia, dá versículo 18 e 19. Vamos ver o que estava a acontecer entre José e Maria. Mateus capítulo 1, versículo 18, 19. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada, noiva com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo... Maria está grávida. Mas é noiva de quem? De José. José nunca dormiu com a Maria. Agora Maria está grávida. Versículo a seguir. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la. José viu. Somos noivo. Nunca nos conhecemos o corpo. E você está grávida. Bom, para eu não te difamar só, te falar aqui mal, vou mesmo só em off te abandonar. Vou embora te deixar. Tirosa, tira o pé. Tiro mesmo o meu pé. Que é verdade. Eu vou criar filho do outro. Tá me entendendo? Não, isso é bíblico. Vamos trazer a nossa realidade. A boa mesmo que é boa. Eu mesmo da CCS aprendi a viver na santidade. Estou a esperar nos conhecermos depois do casamento. Tá me vir aqui porque estás. Você não tem vergonha na cara. Antes de você vir me dizer que está grávida, você já tinha que ir embora. Eu não vou criar, não vou ir na disciplina de favor. Tá vendo?
Eu ir na disciplina de favor de uma coisa que não fiz, de um filho que não é meu, de uma gravidez que não é minha. Então José disse, não, vou tirar o pé. Mas só que José não tinha conhecimento do que aconteceu. O que aconteceu? É que mais atrás no capítulo 1, ela foi visitada pelo anjo, inclusive Lucas capítulo 1. E ela aceitou a vontade de Deus. Agora está grávida. José está a tomar conhecimento agora. Como se resolve esse problema? Em sonho, vem a manifestação da palavra do conhecimento. Porque por mais que a Maria tentasse justificar a José, de que José, eu mesmo continuo virgem, sou mesmo tua, é que o Espírito Santo é que fez esse trabalho. Espírito Santo, Maria, quer dizer, para além de me dar o chifre, ainda tens a ousadia de me mentir, em vez de só assumir que é o Antônio que te fez. Desculpa. Pronto, é o André, não tem André aqui, né? É o André que te fez isso. Ainda está mesmo a querer culpar Deus, Maria. Tenha vergonha na cara. Você me diz ainda que é o André. Epa, te deixo só com o André, vou sair. Você me dizer que isso tem a ver com Deus é me irritar, Maria. Vou dar só uma espancada aqui, acaba de abortar. Depois o André, estamos a conjecturar a nossa realidade. Porque, meu irmão, isso é um facto. Por mais que a Maria tentasse justificar, explicar a José, chifre dói. José não ia entender porque ele já planeou. Eu te esperei esse todo o tempo, traçamos o nosso destino, o futuro. Como é que as coisas... Você está me dizendo que te engravidaram. Então, enquanto José dorme, em sonho, lhe é revelado, por intermédio da palavra do conhecimento, o ocorrido. Só que mais adiante desse texto, não fala só da palavra do conhecimento, a manifestação de mais um outro dom. Mas vamos só parar ali, versículo 20. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu um anjo em sonho, e um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do... Lhe trouxeram facto passado, facto presente, é do Espírito Santo. E isso acalentou o coração de José. Disse: Deus, esse negócio tem mão de Deus. Estamos a compreender? Então, em sonho, em visão, você pode ter a manifestação da palavra do conhecimento. Outra manifestação pode ser mesmo a aparição de um anjo. Um anjo pode te aparecer e liberar uma palavra. Ok? Estamos em sintonia? Essas são as formas. Por isso é que se lembra, o estudo passado, a penúltima quinta-feira do mês de fevereiro, foi de propósito vos dizer o que não era dom. Eu falei principalmente sonhos e visões. Sonhos e visões podem ser um veículo de Deus usar para nos revelar algo através da palavra do conhecimento. Ou seja, a palavra do conhecimento pode vir por intermédio de um sonho. Estamos a entender? Então, o nosso Deus, o Espírito Santo, pode usar qualquer um desses meios para comunicar alguma coisa. Existem coisas que ou homens de Deus recebem, aquelas que ele vai receber estando no púlpito na hora, aquelas que ele já recebeu desde estar em casa.
Dormiu, Deus começou a manifestar, a dizer: está vendo a igreja? Está vendo aquela irmã? É assim, assim, assim. Está vendo aquele irmão? É assim, assim, assim. Num sonho, numa visão, num testemunho interior. Estamos a compreender? Numa voz audível. O Espírito Santo pode falar e ali ele capta a coisa. Captou? E quando estiver aqui em frente, é só liberar. Pode captar antes, como pode receber ou captar no momento. Está aqui e ali já está a receber. Aleluia. Ok. Vamos avançar. 21. Eu quero vos mostrar algo e espero chegar lá. Ok? Quando nós olhamos para esses 9 dons espirituais que estão aqui, vou falar primeiro de uma forma geral. Esses 9 dons espirituais em operação, em manifestação, são dons que não ocorreram apenas ou somente na época dos apóstolos ou no Novo Testamento. Desde o Antigo Testamento, os dons espirituais já estavam em operação. Dentre os 9 dons citados em primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 1 a 11, estes dons já estavam em operação desde o Antigo Testamento, excepto 2 deles. 2 deles no Antigo Testamento não se manifestaram. Alguém pode perguntar quais? Os 2 dons que não se evidenciaram, não estiveram em operação no Antigo Testamento é o dom de línguas e o dom de interpretação de línguas. Estes são os 2 únicos dons que não se evidenciaram no Antigo Testamento. O resto dos dons espirituais se fizeram sentir. Dos 9, tira lá 2, 7 deles estavam em evidência no Antigo Testamento. Compreendemos? Então, deixa rapidamente ver se eu vos apresento 3 exemplos da manifestação da palavra do conhecimento no Antigo Testamento. Aqui, apóstolo Paulo é quem fala, que escreveu. Mídia, pode voltar a 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. Aqui, apóstolo Paulo fala e faz essa descrição porque ele está a responder e ensinar a igreja de Corinto para saírem da ignorância. Lembrem-se da primeira parte, quando começamos a série. Agora, no Antigo Testamento, estes dons já estavam em operação. Vamos olhar, mídia, dá-nos primeiro livro de Samuel, o capítulo 9, versículo 15 a 20. Primeiro livro de Samuel, capítulo 9, versículo 15 a 20. O que é que nós vamos ver aqui neste texto? Nós vamos ver e vamos aprender a palavra do conhecimento a Samuel a respeito das jumentas do pai de Saul, que se chamava Quis. As jumentas haviam se perdido e o pai manda Saul e o seu rapaz, seu servo, irem à procura das jumentas que haviam se perdido. Eles procuraram de tal maneira que quase que eles ficaram perdidos. E Saul vai dizer ao seu servo: é melhor nós voltarmos, porque senão o pai, para além de se preocupar com a jumenta, ele vai se preocupar agora conosco que estaremos perdidos. Então o servo de Saul diz a Saul: não, nesta cidade em que nós chegamos há um vidente, há um profeta. Vamos chegar a esse profeta, quem sabe ele pode nos dizer onde estão as jumentas.
E Saul disse: pá, o que é que nós vamos levar? Não tem nada. Ele disse: não, eu tenho aqui alguma coisa. E eles resolvem ir ao encontro de Samuel. Quem está ao encontro de Samuel? Saul e seu servo. Só que uma noite antes deles virem, Deus já havia falado com o profeta Samuel a respeito de quem vai vir, o que está a se passar. Agora vamos ler o texto. Ora, o Senhor, um dia antes de Saul chegar, o revelara a Samuel. Vamos avançar? Deus é quem revelou a Samuel. O que é que revelou? Revelou dizendo: amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim. Isso é algo profundo. Para Saul, eles é quem estão aí. Mas não são eles. É Deus é quem está a lhes levar lá. Porque Saul disse ao seu servo: vamos voltar. O seu servo disse: não. Aqui tem um vidente, vamos ao encontro dele. Vê como é que Deus trabalha. Deus não apareceu aí dizendo a Saul, ao servo dele: olha, vão. Mas o próprio Deus empurrou o servo a dizer: cheguem lá. O servo de Saul tem consciência de que Deus é que está a lhes mandar ir. Na mente dele, é o pensamento dele de ir lá. Então você tem que entender às vezes como Deus trabalha. Não, eu quero ir lá. Na verdade não é você que quer ir lá. É Deus é quem está a te levar lá. Por causa daquilo que Ele já preparou para ti lá. Não, eu estou a pensar que eu tenho que viajar lá. Então não é você que está apenas a pensar. É Deus quem traçou que você tem que viajar lá. E lá onde você está, Ele já preparou as coisas. Estou a querer dizer a alguém nesse estudo: tem que entender a forma de Deus nos conduzir. Nem sempre Deus vai te conduzir falando contigo, vai. Deus pode dizer a alguém: lhe fala só para ir lá. Ele também que te disse para ir lá, não sabe por que te disse para ir lá. Ele também que te disse para você meter o currículo, não sabe por que te disse. Mas Deus no céu sabe que é Ele quem disse. Mas Deus não apenas trata do lado de cá, Ele também trata do lado de lá. Lá Ele já diz para alguém: alguém vai mandar currículo com esse e aquele nome. Alguém vai vir bater a porta. Quando ele bater, atende e responde de imediato. Perceba como Deus trabalha. Quando Ele tem um plano contigo, Ele transcende o entendimento humano. Amanhã a estas horas te enviarei um homem da terra de quê? Benjamim, o qual ungirás por príncipe sobre o meu povo de Israel. Ele na mente dele: eu estou só atrás das ovelhas. Estou atrás de um profeta para nos dizer só aonde que as ovelhas estão. Só que não sabe que era necessário as ovelhas se perderem para ele ser ungido como rei. Às vezes é necessário você ter perdido o que perdeste, o emprego que perdeste, o namorado que perdeste, para na verdade encontrar o homem do destino da tua vida. Não, estou só naquela igreja. Afinal naquela igreja é que tem a mulher do teu destino. Deus é que te empurrou para vir para essa igreja. Não, você não está a entender. Não vou mais fundo. Não, você não está a entender. Você não está a me entender. Alguém está a entender? Uma noite antes. Deus é tremendo. Escuta, Deus sempre trabalha antes. Antes de nós. Antes de você chegar. Antes de você marcar passo. Antes, Ele já agiu. E Ele livrará meu povo das mãos dos filisteus, porque atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Avança rapidinho, Miriam. Oh, pulaste muito. Quando
quando Samuel viu a Saul, ok? O Senhor lhe disse que alguém vai vir aqui. Quando ele agora vê a Saul, aí o Senhor fala: és o homem de quem eu já te falara. Este dominará sobre o meu. Avança. Saul se chegou a Samuel no meio da porta e disse: a ver o que ele disse? Mostra-me, peço-te, onde é aqui a casa do... Ele está perguntando no próprio vidente, no próprio profeta: onde é que é a casa do profeta? E o profeta vai lhe dizer: sou eu. Avança. Samuel respondeu a Saul e disse: eu sou o vidente. Escuta agora: sobe adiante de mim ao alto, hoje comereis comigo. Pela manhã te despedirei pela manhã sim te despedirei, e tudo quanto está no teu coração te declararei. 20. Ele está lhe dizendo agora uma coisa que já aconteceu, que ele não sabe. Quanto às jumentas que há 3 dias se te perderam, não se preocupe o teu com elas, porque já se 3 dias você está atrás da jumenta. O profeta está dizendo: não se preocupa mais. As jumentas, como saíram sozinhas, já voltaram sozinhas em casa. Na verdade, as jumentas saíram do curral. Era para você sair de casa. Assim que você saiu de casa à procura das jumentas, as jumentas voltaram. Mas a jumenta que se precisava é você. Chegar até aqui para te ungir como rei. Então, como você já saiu, chegaste onde você tem que chegar, aquelas jumentas já voltaram, estão no curral. Não se preocupa. Esta é a palavra do conhecimento. Onde está o profeta Samuel e a terra os benjamitas, o Quis, é distante. Quis, que é o pai de Saul, é distante. Não tem como, de forma natural, o profeta Samuel ter esse conhecimento. Não tinha telefone, WhatsApp para ligar. Não, vou ligar ainda para o teu pai para saber se já encontraram. Mas o Deus, um dia antes, já tinha revelado tudo. Deus trouxe a Samuel a palavra da sabedoria, mas depois trouxe mais a Samuel outras coisas. Revelou o passado, o presente, ao mesmo tempo o futuro. O passado está a lhe dizer: as jumentas que há 3 dias se perderam. O presente está a lhe dizer: já se acharam. O futuro vai lhe dizer: eu vou te dizer o que vai acontecer. Está aqui. Está aqui. Está aqui. Porque já se encontraram. E para quem está reservado tudo o que é precioso em Israel. Já está a lhe falar do futuro. Não é para ti e toda a casa do teu pai. No 21 ele vai reclamar, vai dizer: quem sou eu? Sou apenas benjamita. Porque ele começa a entender: está a me falar, tudo que está em Israel é nosso. Como é que o que está em Israel vai ser nosso? Só que ele não sabe que ele já está apontado como um rei. Alguns de vocês não sabem que já estão marcados por Deus para coisas grandes. Quem está a te olhar está a te ver pequeno. Quem está a te olhar está a ver você não é nada. Mas é que você já está marcado para coisas profundas, coisas grandes. Até o colega no trabalho te viu ontem, só que não sabe hoje. O Senhor já está confirmando. E amanhã quando você for trabalhar, você não está aí mais como foi lá ontem. Você está aí como um rei. Você está aí como alguém grande. Será que eu posso mesmo avançar? Eu posso. Eu posso ir mais alguém. Não, quero dizer já alguém nesse estudo. Você amanhã não vai voltar no trabalho da mesma forma que foi hoje, da mesma forma que foi ontem, antes de ontem. Não. A
pessoa que vai entrar lá amanhã na escola, na universidade, vai entrar diferente do que entrou hoje e ontem. Porque veio na presença de Deus. Nós não vamos acabar hoje, meu Jesus. Nós não vamos acabar. Deixa. Ai, Jesus. Deixa eu vos dar só mais um ponto. Aqui vos mostrei a palavra do conhecimento no Antigo. Ainda no Antigo Testamento. Mídia, por gentileza. Dê-nos só o segundo livro de Reis, capítulo 5, verso 21 a 27. Repito, segundo livro de Reis, capítulo 5, versículo 21 a 27. Aqui agora, nós vamos ver a palavra do conhecimento a Eliseu sobre o seu discípulo Geazi. Geazi se atreveu. E aqui vamos ver o que Deus revela a Eliseu a respeito de Geazi. O que acontece aqui, antes de eu ler? Conhecemos a história do general Naamã, que foi até a Eliseu para ser curado. E Naamã foi com a mente de general, de que quando o homem de Deus lhe vê, vai sair, vai lhe atender como ele acha. Só que quando Naamã chega, Eliseu nem vê a cara de Naamã. Nem admite Naamã se a chegar, entrar na porta da casa dele. Manda apenas mensagem, como lhe disseram: olha, está aqui um general que veio da Síria. Naamã vai dizer, Eliseu vai dizer, diz a ele para ir tomar banho no rio. General! Qual é o pastor que não quer ver cara de general, mas tem pastores com a visão de Eliseu? Não quero ver tua cara, não quero olhar, porque a minha patente é superior à tua patente. Eu resolvo problemas espirituais que a medicina não resolve. Se você está aqui, Naamã, é porque precisa da solução que está em mim. Tem que se humilhar, vai se lavar no rio. Ele reclama, mas vai, não quis banhar. A comitiva lhe disseram: meu pai, se te mandassem fazer coisa difícil, te mandaram só tomar banho. Não, na nossa terra tem um banho de rio. A questão não é da tua terra. Então por que não banhas nos rios da tua terra? A questão está em obediência. Banha no rio. Banhou a 7ª vez, a pele ficou como se fosse de uma criança. Agora ele volta ao Eliseu, diz: não, realmente o Senhor Deus está aqui. Homem de Deus, permita-me te gratificar. Ele vinha com ouro, com prata, com tantas coisas, bens materiais. Eliseu é um verdadeiro homem de Deus. Um dia vamos falar disso. Se não preciso das tuas coisas, pode ir embora com as tuas coisas. Disse, nessa fase mesmo, ouro, prata, eu não te pedi, você trouxe. Deixa tudo aqui, deixa aqui. Eu mesmo que te curei, deixa. Quer dizer, não preciso. Vai embora com ele. Homem de Deus que homem de Deus sabe quando é para negar. Não é tudo para receber, isso porque dinheiro, porque não. Aproveito vos dizer, é dinheiro que você não deve receber como homem de Deus, os futuros homens. Dizendo a velha, pode ir com o teu dinheiro. Não preciso do teu dinheiro. Não é oferta de carro, Obama. Pode ir com o teu Obama. Vou continuar com o meu Hyundai. Bom, isso não é para você, deixa avançar. Acontece que Naamã está embora. Geazi, discípulo de Naamã, em vez de ser como o senhor dele, o mestre dele, ele olhou: isso tudo mesmo meu mestre negou? Não. Eu vou atrás. Eu vou pegar lá. E não é que ele corre atrás. Quando ele vem a correr atrás, Naamã para a comitiva, desce, vai encontrar. Disse: não, é que o que se passa é que vieram alguns discípulos dos outros profetas lá do alto. Então o meu mestre me mandou vir ter convosco para darem alguns presentes. Naamã disse: sem problema, toma. Inclusive desceram alguns que ajudaram a levar. Ele guarda. Só que quando ele entra na casa do Eliseu, Eliseu lhe pergunta: Geazi, você estava onde?
Você estava... Jazi, você estava... Quando alguém está te perguntando, você estava onde? Uma vez eu falei aqui, vocês gostam de vir mentir os pastores? Jazi, você estava... Jazi, foste a... Eu disse, não, teu servo... O teu servo não foi em lugar nenhum. O teu servo, você sabe, eu sou discípulo. Onde está o mestre? Tem que estar. Geazi. Não foi comigo, não, ou seja, não foi contigo o meu espírito. Quando correste atrás daqueles homens, pararam a caravana, eles desceram. Geazi, não tinha como o profeta Eliseu saber o que estava a acontecer com Geazi, a não ser por intermédio da manifestação da palavra do conhecimento. Vamos ler, já que vos expliquei. Então foi Geazi em alcance de Naamã. Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e perguntou: vai tudo bem? Avança a mídia rapidinho. E ele respondeu: tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer: mentira. Eis que agora mesmo vieram de mim 2 jovens dentre os discípulos dos profetas da região montanhosa de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 vestes festivais. Disse Naamã: se servido tomar 2 talentos. Instou com ele e amarrou 2 talentos de prata e em 2 sacos e 2 vestes festivais. Pô-los sobre 2 dos seus moços, os quais os levaram adiante. Avança. Tendo ele chegado ao outeiro, tomou-os das suas mãos e os depositou na casa e despediu aqueles homens que se foram. Ele, porém, entrou e se pôs diante do seu. Perguntou-lhe Eliseu: de onde vem Geazi? Respondeu ele: teu servo não foi à parte. Tá vendo aquelas coisas que você pergunta no teu filho? Tá vida aonde? Não, mamãe, eu estava morando no quintal. Oh, João, fizeste o quê? Não, mamãe, eu não fiz embora. Eu estava mesmo só aqui, mamãe, a brincar. Eu só brinquei aqui, não fui embora nada. A mamãe, quando está a perguntar, fizeste o quê? Está a vida onde? Ela já sabe. Sabe o que você fez? Olha o que Eliseu vai dizer. Ele, porém, 26. Porém, ele lhe disse, no caso Eliseu: porventura, não fui contigo em espírito quando aquele homem voltou do seu carro? Como é que ele sabe que o homem voltou do seu carro? A encontrar-te? Era isto ocasião para tomar prata e para tomar veste? E estão ali falar o que o texto anterior não descreve: olivais e vinhos e ovelhas e bois e servos e servas. Palavra do conhecimento em ação está a lhe revelar o que ele fez no passado e o presente. Não foi contigo o meu espírito. Não foi. Eliseu está embora lá sentado, mas ele já teve a palavra do conhecimento. Está ali ver. E eu vos disse, a palavra do conhecimento pode manifestar-se em quê? Em visão. Eliseu pode estar sentado, está até a visão. Ele está a ver Geazi, diz: Geazi, vou te apanhar. O que eu neguei, você está a aceitar. Ele viu tudo. Então vai lhe perguntar: Geazi, foste. Aprenda a falar a verdade, porque os dons espirituais operam. Eu disse os dons espirituais. Então vou concluir, mas não concluindo este dom.
Vamos concluir na próxima quinta, porque ainda há muito para falar. Vou concluir assim dizendo: o que acontece aqui é, Deus revelou a Eliseu a atitude de Geazi, a hipocrisia. O que Deus fez aqui, ele expôs, trouxe à tona a hipocrisia que havia no discípulo do seu servo. Quer dizer que Geazi era hipócrita. E a maneira de Deus expor a hipocrisia de Geazi, o fingimento de Geazi, é revelar a Eliseu, através da palavra do conhecimento, aquilo que Geazi fez. Por isso que ele perguntou: foste aonde? Isso é para vos mostrar, aqui já há algum fragmento, de que os dons espirituais podem expor as nossas maldades. Você está se camuflar, pode se camuflar, mas quando o dom espiritual ou os dons espirituais tiverem em operação, aquilo que você andou se esconder, nos mentir aqui, vai ser revelado, será exposto, a tua nudez vai ser vista. Estamos em sintonia. E esses dons operam até hoje. E nós precisamos do dom da palavra do conhecimento para termos o passado e o presente de certas coisas. Aleluia. Concluo dizendo aquilo que eu disse no princípio, de que a palavra do conhecimento é a revelação sobrenatural através do Espírito Santo de certos factos na mente de Deus. Deus é omnisciente, que conhece e sabe tudo. E o que Ele faz? Dá-nos porção, fragmento, miniatura de tudo quanto Ele... O que Deus vai nos revelar, mano, é só miniatura. Aleluia. É miniatura. Por isso que você vê muita gente, quando esse dom está em operação, já começa a chorar. Já começam a lhe descrever o passado. Ele pega a cabeça, é muito fundo. E tem indivíduos, isso ninguém sabe. Nem minha mulher, nem meu pai, nem... Eu sou o único. Como é que ele sabe? É o dom em ação. Se coloque em pé. Estamos a terminar aqui. Deus é tremendo. Eu disse, Deus é tremendo. Você aprendeu alguma coisa? Aprendeu mesmo alguma coisa? Aleluia. Então, primeira coisa, vais render graças a Deus pelo que você acabou de aprender. Alguém está ouvindo o que estou a falar? Vais render graças a Deus pelo que você acabou de aprender. E em segundo lugar, vai dizer, Deus, eu quero esse dom que se manifesta na minha vida, mas também, Deus, eu quero esse dom da palavra do conhecimento em manifestação na tua igreja, que é CCS. Estamos em oração. Estamos em oração. Poderoso, obrigado pelo que nos tens ensinado nesta noite. Poderoso, poderoso, eu te adoro, te adoro. Poderoso, 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 te adoro. Eu provei e vi tua bondade, Pai. Na tua igreja Adonai Cenáculo da Salvação, haja manifestação do dom da palavra do conhecimento.
para não sermos manipulados e enganados. Que os dons espirituais, assim como operou na vida do teu servo profeta Eliseu, para expor a hipocrisia de Geazi, fazendo limpeza, Senhor Deus, haja no nosso meio a manifestação da palavra do conhecimento. Te damos glória e honra por tudo, em nome de Jesus. Amém. Podemos aplaudir glorificando ao Senhor Jesus.